E para fazer esse protetor de porta, vocês vão precisar de uma fita métrica, uma régua, e a minha fita métrica fugiu. Vocês vão precisar de agulha, alfinete também, né? Linha, um tecido, que eu tô usando Oxford, e fibra siliconizada. É aqueles enchimentos para bicho de pelúcia, travesseiro. Vocês encontram nessas lojas de tapeçaria. Vocês vão precisar de uma tesoura também, que eu esqueci de falar. E para marcar o tecido, eu gosto de usar sabonete. Quando eles ficam assim bem fininhos, você bota para secar no sol e eles ficam ótimos para marcar o tecido. Eu vou me guiar, gente, por essa parte aqui do tecido, da trama, tá vendo? Que é onde acho que prende lá no aparelho que eles usam para tecer os tecidos. Eu vou usar essa parte aqui, porque aí não tem erro e vai ficar bem certinho. Aí eu vou marcar, gente, 15 centímetros. Vai ser um retângulo de 15 centímetros por, no meu caso, como a minha porta tem 80 centímetros, se a de vocês tiver mais, vocês colocam mais. Por 84, sempre acrescenta mais 4 centímetros no comprimento. Esses 4 centímetros vai ser muito importante. Se você colocar exatamente o mesmo tamanho, ele vai ficar menor depois. Eu vou marcar os 15 centímetros no início, no meio e no final. E aí eu vou usar a régua para poder fazer uma reta. É por isso que é importante você ter a régua para ajudar a facilitar nesse momento. Você vai marcar ali com um sabonete e aí vai ficar tudo bem retinho. Eu já tinha um protetor de porta na porta da sala, mas acabei esquecendo de fazer o da cozinha e fui deixando pra lá. Mas é muito bom porque esses dias começou a entrar uns bichos aqui em casa, até um escorpião entrou. E esse protetor de porta, ele realmente funciona, aí não passa poeira, não passa bicho, é muito útil. Essa marcação que a gente fez ali, gente, no meio, vai servir como a dobra. Entendeu? Na verdade vai ter o dobro, no final vai ficar com 30 centímetros, mas é para você dobrar exatamente aí aonde você fez essa marcação. Eu tô usando Oxford, mas você pode usar qualquer tipo de tecido que seja assim mais resistente. Eu tô usando esse porque ele é mais em conta, de todos os tecidos o que eu achei foi mais em conta, mas pode ser jeans, pode ser algodão, pode ser linho, pode ser o que você tiver, o que você encontrar aí na sua cidade. O importante é que seja mais resistente. E aí você vai prender com alfinete ali para ficar tudo certinho, porque esse tecido ele desliza um pouco, né? Para ficar bem preso na hora do corte, é bom usar alfinete. Mas se você não tiver alfinete, você pode usar algumas agulhas também. Aí é só cortar onde você marcou. Porque eu percebi que a minha tesoura ela tava um pouquinho cega. Mas é assim mesmo. Aproveitar para dar uma dica para vocês. Vocês pegam um copo ou um pote de vidro assim, ó, e vocês vai e finge que você tá cortando o copo. Isso ajuda a afiar a tesoura, funciona mesmo. Agora assim, não usa esse copo para tomar nada depois, você guarda só para isso, que as beiradinhas pode ficar ruída e pode machucar sua boca. Agora sim a tesoura já tá afiada. Para quem quiser, gente, é até uma forma de negócio, porque você pode fazer esses protetores de porta para vender. Eu já fiz bastante para vender, eu fazia em outras cores, já fiz mais fofinho, com bichinho assim colorido, mas eu gosto mais do preto.
ou do preto ou do marrom escuro, porque eu acho que ele orna melhor, né, na decoração, né? Mas eu já fiz de várias cores, o pessoal pede bastante. Aí no final, gente, esse lado ele ficou com 30 centímetros e o restante ficou com 84. Agora vocês vão precisar cortar 2 retângulos menores que a gente vai usar para fazer o acabamento no final de cada ponta desse protetor de porta. Aí vocês vão dobrar tudo de novo, vocês vão marcar. Não tem medida certa não, mas eu vou medir esse aí depois pra vocês. Só que precisa sobrar um pouquinho de cada lado. E aí vocês vão cortar 2 iguais. Ficou assim, gente, 2 retângulos do mesmo tamanho. Tá vendo que tá sobrando um pouquinho de cada lado? E aí você vai precisar dobrar depois. É isso. E aí, ó, o meu, ele ficou com 7 centímetros, mais ou menos, por 17. Aí 15, né, sobrando um de cada lado. Aí, gente, a gente vai aproveitar essa marcação que ficou da trama do tecido pra gente costurar. E é claro que dá pra vocês fazer isso aqui costurando à mão. Vou mostrar pra vocês. Vocês podem se guiar por essa traminha aí, tá vendo? Utilizando até esses pontinhos pra distanciar os pontos de vocês e ficar os pontos todos do mesmo tamanho. Aí vocês vão costurar com agulha e linha. Só precisa ter um pouquinho de paciência, mas pra quem não tem máquina de costura em casa, não é motivo pra deixar de fazer as coisas, gente, porque pra isso existe agulha e linha. Eu já fiz muita coisa costurando assim na mão, quando não tinha máquina. Até um blazer pra minha filha, eu fiz todinho costurado na mão. Então, bora colocar a mão na massa aí e fazer as coisas que a gente precisa pra poder economizar um dinheiro. Esse meu, gente, eu vou costurar na máquina, porque hoje em dia eu tenho uma máquina, mas eu só tô mostrando pra vocês que tem como fazer na mão sim. Só não esqueçam que não pode repuxar muito o tecido, então vai fazendo, puxando e vendo se ele não tá franzido, se ele não tá apertando demais o ponto, porque senão vai ficar feio. E aí vocês estão vendo que eu vou usar esses pontinhos aí pra me guiar, porque eles já estão aí marcados, né? Mas se não tiver os pontinhos no seu tecido, é só você ir tentando fazer os pontos do mesmo tamanho, tá bom? Vai dar certo. Aí vai ficando mais ou menos assim atrás. E você vai costurando. Você vai seguir e vai até do outro lado. E aí, gente, eu já fiz na minha máquina, tá vendo? Já fiz a costura. A gente vai virar o outro lado. Desavessar, né? Aí fica assim, parecendo uma manga de roupa. Agora a gente vai precisar abrir essa costura. Então a gente vai passar ferro aqui pra abrir ela bem abertinha. E a gente vai marcar um vinco do outro lado, que a gente vai usar esse vinco pra se guiar com a outra costura que a gente vai fazer. Então vamos lá pro ferro passar. Cuidado para a temperatura do ferro não ficar alta demais e acabar queimando. Então você vai aumentando aos poucos e testando para ver se tá funcionando. Porque se estiver muito frio também, não vai fazer o efeito que a gente quer. Mas também se estiver muito quente, vai acabar queimando o tecido. A gente vai pegar ali, bem pela costura,
e vai marcar o outro lado, exatamente o lado oposto, e a gente vai fazer um vinco. Passando bem o ferro, esse vinco tem que ficar bem marcado, tá, gente? O segredo para as coisas darem certo quando a gente está fazendo pela primeira vez é você ter bastante paciência, não querer terminar muito rápido, não ter pressa e você sempre olhar se você está fazendo direitinho, ficar sempre verificando se você está indo no caminho certo. Aí o vinco já está feito, gente, tá vendo? Eu vou juntar essa costura com aquele vinco que a gente fez ali com o ferro, vou unir eles. E vou colocar um alfinete bem aí. E você vai fazer isso dos dois lados. Costura com vinco. Esse protetor de porta, gente, eu gosto muito dele porque além dele ser leve, por conta do material que é feito, você pode tirar quando ele estiver sujo e lavar, tanto na mão quanto na máquina. Aí no comprimento você vai fazer a mesma coisa, só que aí você vai usar o tato. Você vai sentir a costura de baixo e quando você sentir que ela pegou no vinco de cima, você vai e marca. E não, gente, não é a mão da dona Clotilde, é a minha mesmo, que é assim, cheia de veia. Minha mão e meu pé é assim, não sei porquê. Deve ser problema de circulação, mas isso não vem ao caso. Você vai marcar esse vinco todinho. Aí depois que estiver marcado, você vai marcar a grossura da sua porta. No caso, a minha porta tem 3 centímetros. E eu vou pegar ali bem no meio dos 3 centímetros, que é 1,5 centímetro. Vou deixar bem no meio desse vinco e vou marcar de um lado e de outro. Porque a minha porta ela vai ter que passar bem aí no meio, então não pode ficar folgado nem apertado. E aí você vai marcando, se preocupando sempre em deixar a marcação de 1,5 centímetro nesse vinco. Aí fica 1,5 centímetro para cada lado, que vai dar os 3 centímetros certinho da porta. No caso da minha, se a sua for 4 centímetros, 2 centímetros para cada lado e assim por diante. Aí você vai marcar e depois você vai vir com a régua e fazer essa reta, porque é aí onde você vai passar a sua costura, de um lado e de outro. Você vai passar essa reta no seu tecido. E vai ficar assim, você vai fazendo ele todinho. Porque a gente vai precisar passar uma costura de um lado e de outro. Tá vendo? Bem aqui e aqui. Se for na mão, você vai com agulha e linha. Vamos fazer aquele nozinho de sempre, né? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer na máquina, mas eu gosto de mostrar que é pra vocês verem como que você vai fazer na mão. É super fácil, gente. Só vai levar um pouquinho mais de tempo, mas é só ter paciência. Você pode usar esse ponto que eu tô usando aí, mas você pode usar algum outro tipo de ponto que você conheça, que seja assim mais retinho e que dê bastante firmeza também na costura. Aí eu já passei na máquina, de um lado e de outro. E a gente vai usar aqueles retângulos que a gente cortou. Você vai posicionar ele assim, ó, tem que sobrar de um lado e de outro. Tá vendo que o meu tá sobrando? Aí você vai posicionar ali, você vai passar uma costura assim, ó, nesse sentido. Passei a costura aqui, tá vendo? Só que o outro lado você não vai fazer agora, você vai deixar assim, desse jeito. Aí você vai vir aqui, você vai dobrar desse jeito aqui, ó. Você vai virar pra cima, depois você vai... Vou mostrar mais direito. Você vai virar assim. Aí essa lateral você dobra pra dentro. E em cima você vai dobrar 2 vezes. Uma.
e 2. E aí você vai passar a costura em cima desse monte de tecido. E lá no final, você dobra quando você estiver acabando de fazer a costura. Se você preferir, você pode prender todinho com alfinete, que fica ainda melhor. E aqui também dá pra costurar na mão, só que eu prefiro usar esse ponto de subir e descer, porque como tem mais tecido, aquele outro lá fica um pouco mais difícil. Mas é só você ir fazendo assim, ó, como se você estivesse usando o bastidor. Pra cima e pra baixo. Bem tranquilo. E aí você vai costurar até o outro lado. Não esquece de dobrar a outra pontinha. E ficou assim, gente, depois que eu costurei, tá vendo? Ficou bem acabadinho. E agora vocês lembram que eu falei que não era pra fechar o outro lado? Porque a gente vai colocar a fibra siliconizada agora. Essa fibra que eu falei pra vocês. Vocês vão ir colocando assim com os dedos mesmo, vai empurrando. Tá vendo? Não é muito difícil de fazer isso. Só que como é bem compridinho, vocês podem usar algum objeto para ajudar a empurrar. Pode ser uma colher de pau, um cabo de vassoura, ou alguma coisa que entre aí que seja mais fininho, que é para não estourar as costuras. E você vai sempre colocando um pouquinho, empurrando até o final, que é para ele ficar bem durinho. Você vai alternando, colocando de um lado e do outro. Não faz todo de um lado de uma vez, para depois fazer todo do outro, porque não vai dar certo. Você tem que ir colocando um pouquinho de cada lado e empurrando. E aí vai ficar assim. Tá vendo? Se o de vocês ficar um lado mais gordinho que o outro lado, não tem problema. É só depois vocês colocar o lado mais gordinho do lado de fora da porta. E deixa um espaço sem, porque a gente vai precisar costurar o outro acabamento aqui desse lado, tá vendo? O outro retângulo. Aí se vocês colocar a fibra até muito em cima, até na tampa assim vai ficar difícil. Aí vocês empurram bem pra lá. E aí vocês vão costurar aqui, ó, do mesmo jeito que vocês fizeram do outro lado. Sobrando um pouquinho de cada lado. Aí vocês podem colocar o alfinete para ajudar a segurar. Mas eu vou passar ali na máquina. Tá vendo? Costurado ele ficou assim. Aí vocês vão fazer aquela mesma dobrinha. Dobra aqui pra dentro. E em cima, uma vez pra dentro e 2 vezes pra dentro. E aí também dá pra costurar na mão, do mesmo jeito que eu mostrei. Super simples e fácil. Só não esquece de dobrar ali a outra lateral, tá bom? Aí ficou assim, gente, pronto. Tá vendo? Bem costuradinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como colocar na porta. Pode colocar o lado que tiver ficado mais grossinho pra fora, que às vezes fica torto, né? Aí vocês vão empurrando com muito cuidado, principalmente se a porta de vocês for de lata ou de ferro, porque nessa hora pode cortar o tecido. Então vocês vão ajeitando com as pontas do dedo, empurrando bem devagarzinho, pra não estragar o trabalho, que vocês tiveram que deu muito trabalho fazer isso. Aí vocês deslizam pra ver se tá pegando ou não tá pegando, e ficou assim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tentem fazer em casa que vai dar certo. E o meu aqui ficou muito bom. Aproveitem que vocês estão aqui no meu vídeo, curtam, comentem e se inscrevam no meu canal. E se vocês tentarem fazer, não se esqueçam de voltar aqui e me contar se deu certo, se vocês conseguiram, se ficou bom assim como o meu. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau.